noite a todos. Uma imensa alegria estar novamente com vocês, aqui juntos, para adorar, para passar um momento com Deus, para passar um momento de uma palavra especial para o nosso coração, para uma palavra de edificação e para um momento também de adoração, de louvor, onde nós nos juntamos em espírito para estar aproveitando esse momento. Que Deus se faça presente aí onde você esteja, que Deus esteja totalmente presente na sua casa, juntamente com a sua família, juntamente com todas as pessoas que estão aí com você, que esse seja um momento de pura adoração, um momento de uma adoração simples, um momento de uma adoração singela, tranquila, diante da presença de Deus. Aleluia. Bem-vindo aqui, ser bem-vindo, doce amado Espírito, ser bem-vindo, Espírito de Deus, ser bem-vindo, Espírito de Deus, Espírito de Deus, a tua presença é real, tua presença é real entre nós. Somos a tua igreja, amada, adornada por ti. Oh, Jesus, prepara o nosso coração pra te adorar, pra te adorar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, vem invadir o nosso coração. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu quero mais de ti. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, amado meu, amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Não importa o lugar, não importa onde estou, não importa, não importa. Eu quero provar mais e mais, mais e mais. Vamos provar da tua glória, que nos abastece mais, que mata a nossa fome. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real ela é. Não importa o meio de comunicação, ele habita, ele está. Vamos provar o quão real. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. A tua presença, ela é real. Ela é real. Habitas em mim, habitas em mim. O teu Espírito, ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Tua palavra é viva e eficaz. O teu amor não tem fim, não, 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 não.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Para sombras, escolhe as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escolhe as montanhas pra me encontrar. Mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito,
Glória a Deus. Ultimamente eu tenho pensado sobre algo que Deus tem falado ao meu coração, que é a respeito de tudo que tem acontecido, da seriedade do momento em que nós estamos vivendo, de todas as preocupações de todos os cantos, de todas as pessoas, de todos os lugares, de todo o mundo, vamos dizer assim, né? A gente não está falando mais de um pequeno espaço, a gente está falando de algo global, algo totalmente fora do nosso campo, de uma nação, né, em si, brasileira, americana, enfim. Eu acredito que no meio de tudo isso, Deus tem falado algo comigo, eu não sei, é algo que eu vou colocar aqui para vocês, eu não sei se o coração de vocês tem ardido em relação a isso, mas eu acredito num grande avivamento, que pode vir a acontecer no meio de tudo isso. Eu acredito em pessoas que estão com mais fome, com mais sede, ou aquelas pessoas também preocupadas, que perderam a noção da adoração, que perderam o sentido da adoração, que estão perdendo a sua fé, a sua motivação, a sua sede, a sua fome. E eu acredito naquilo, no reino de Deus, abastecendo os corações. É como se tivesse uma sequidão no meio de todo mundo, de todo um planeta, e existe algo no reino espiritual acontecendo, no qual a gente nem entende, nem sabe, porque a gente está tão preocupado com as coisas daqui da terra, a gente está tão preocupado com as coisas que podem acontecer aqui, estamos tão fixados com os problemas, com as tragédias que estão acontecendo aqui, e estamos esquecendo do reino espiritual, aquilo que pode acontecer no reino espiritual, aquilo que já tem, que Deus tem preparado. Talvez tenha sido uma coisa do meu coração, eu não sei, né? Eu não sei o que Deus está fazendo, mas algo arde em meu coração para um grande avivamento, né? Algo arde em meu coração para que Deus, Ele coloque do seu derramamento, do seu derramar, da sua chuva sobre toda essa sequidão, sobre todo esse desespero, sobre toda essa preocupação. Eu acredito em algo, porque Deus, a palavra de Deus diz que Ele nunca nos deixou, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele sempre está conosco. Então, no meio de tudo isso que está acontecendo, existe algo para acontecer no reino espiritual, sobre nós, sobre os filhos e aqueles que não são filhos também, sobre todos. Assim como a chuva cai sobre todos, assim também haverá esse derramamento do Espírito Santo. Eu acredito muito sobre isso, eu acredito muito nesse sobrenatural, eu acredito muito naquilo que Deus tem para fazer no meio de todas as coisas que a gente tem nos preocupado, porque a nossa visão tem saído. A preocupação de muitos tem sido o que tem acontecido aqui na terra, e realmente tudo indica, tudo dá sinal para a gente nos preocupar com as coisas que estão acontecendo aqui, né? Questões sociais, questões econômicas, questões de todas as ordens estão acontecendo, questões políticas acontecendo, né? Países se movimentando, pessoas se movimentando. Eu acredito em algo espiritual para acontecer, né? Eu não ignoro aquilo que está acontecendo no reino físico, no reino emocional, no reino social, em todos os partidos, mas Deus tem algo para realizar no reino espiritual, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui ouvindo dessa palavra, é por isso que nós estamos aqui ouvindo dessa mensagem, para que nós não venhamos a nos perder. É interessante porque a Bíblia, ela sempre diz para a gente ficar atento, porque Jesus virá como um ladrão. A Bíblia diz que Jesus vai vir quando ninguém prestar mais atenção, quando ninguém perceber, ele vai vir. Vai acontecer o derramamento, vai acontecer aquilo que ninguém estava esperando, como um ladrão. Ninguém espera que um ladrão venha e rouba a casa. Ninguém às vezes se prepara para isso, né? E às vezes a gente tem que fixar o nosso olhar, voltar o nosso olhar para isso. Nós temos que voltar o nosso olhar para aquilo que nós realmente somos. Nós precisamos voltar o nosso olhar para aquilo que realmente nós temos dentro de nós, essa estrutura que nós temos dentro de nós, que é essa estrutura espiritual, que nós esquecemos. Porque e é sobre isso que eu quero ministrar nos corações daqueles que estão assistindo, naqueles que vão assistir esse vídeo, aqueles que estão aqui gastando um pouco do tempo, né, colocando o seu tempo para estar aqui compartilhando dessa mensagem. É sobre isso que nós vamos falar.
É sobre essa mensagem de vida que nós muitas vezes nos esquecemos. Porque no meio de tudo aquilo que nós não podemos fazer mais, diante de tudo aquilo que a nossa mão não alcança, existe algo no invisível acontecendo. Existe algo além da nossa mão que está movimentando todas as coisas. Esse alguém é Deus, esse alguém é o Espírito Santo, esse alguém é Jesus, esse alguém é Jesus trazendo forma àquilo que não tinha forma, é Jesus trazendo vida àquilo que não tinha vida, é Jesus trazendo paz num lugar onde não há paz. É Jesus habitando entre nós, no meio de toda preocupação, de toda tragédia, Jesus está. E é disso que nós não devemos nos esquecer. E é sobre esse avivamento que eu acredito que vai ser derramado sobre nós. É sobre essa presença. Não é um silêncio. Deus não está em silêncio. Deus não está parado, quieto em seu lugar. Deus, Ele olha para o pobre, Ele olha para o rico, Ele olha para as pessoas que estão preocupadas, Ele olha para todas as pessoas. Ele está com um olhar sobre nós. Ele está com um olhar sobre todas as coisas. Jesus não nos abandonou. Ele não nos deixou. Em Mateus, capítulo 18, versículo 1. E é uma palavra muito conhecida sobre nós, aqueles que já conhecem muito da palavra, da Bíblia. Mas é algo que eu venho lembrar a todos, que diz assim: naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou essa criança na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. É interessante a gente analisar o contexto de uma criança. É interessante analisar várias questões a respeito do que é uma criança. Primeiramente, a gente percebe que eu não sou pai, eu não tenho filhos, mas eu já fui e sou filho, como todos nós. Às vezes você não é pai, às vezes você não é mãe, mas você é filho, você é filha. E você já deve ter passado por isso. Quando uma criança está para ser gerada, primeiramente ela é algo muito invisível aos olhos, né? Primeiro vamos dizer assim, o esperma do pai, né? Lá, encontrando com o óvulo da mãe, né? Biologicamente falando. E algo muito invisível, não é visível aos olhos, mas existe algo acontecendo no invisível e que gera uma criança, que gera um fruto, e esse fruto, ele começa a crescer, ele está na barriga da mãe e de repente está ali quentinho, tudo certinho. Na vida dela ali, ela está recebendo sustento da mãe, está recebendo tudo que ela precisa para sobreviver, para crescer, e ela nasce. Só que quando ela nasce, a primeira coisa para entender que uma criança está bem é quando essa criança chora. Por que ela precisa chorar? Ela precisa chorar para ela receber uma nova vida, uma nova respiração. Ela precisa sentir o ar de fora, porque até então ela não tinha recebido oxigênio pelas narinas dela, ela recebia todo o alimento pelo cordão umbilical. E de repente essa criança vem para fora e ela respira algo novo. Mas você pode prestar atenção que essa criança, para ela é tudo novo. A vida é nova. Ela não sabe onde ela está. Ela não sabe quem é a mãe, quem é o pai, vamos dizer assim, ela não reconhece primeiramente ali fora. Ela reconhece os sentimentos, ela reconhece a voz, mas não conhece o rosto do pai e da mãe. Mas a primeira coisa, né, que essa criança vê é o rosto da mãe, é o rosto do pai. E ela se sente como uma estranha nesse mundo. Ela se sente alguém que não sabe o que tem que fazer. Ela não sabe o que tem que acontecer na vida dela.
Alguém tem que guiar os passos dela. Alguém tem que fazer com que ela cresça, se alimente certo, que ela seja trocada, que ela seja amamentada, que ela receba do leite materno, que é o primeiro alimento, inclusive, que eu fiquei sabendo que é o primeiro alimento, que é o mais nutriente de todos, né? O segundo aí, ó, eu aprendi com a nutricionista, é chique o negócio aqui, né? Cadê a Fabi aqui no nosso meio, né? Mas primeiro alimento mais nutritivo que você recebe de alguém é o leite materno. Olha só que incrível isso. Alguém que precisa cuidar de você para que você cresça. Ok, até aí tudo bem, essas são as curiosidades aqui introdutórias, né? Pra gente já ir entrando para a parte mais profunda da palavra. Essa criança ela se sente estranha, ela se sente alguém totalmente estranho, um estrangeiro, para você ter noção. O estrangeiro, ele é considerado aquela pessoa, essa palavra, ela tem um fundo, o significado dela significa alguém estranho. Então, quando essa criança vem para o mundo, ela é uma estrangeira, e ela precisa ser naturalizada naquele mundo, porque até então ela é estranha. Por exemplo, quando alguém viaja para outro país, ela é uma estrangeira. O que significa uma estrangeira? Alguém que está lá naquele país, que não fala a língua deles, que não tem a mesma cultura, não tem a mesma alimentação que aquele país. Então ela é considerada como um estrangeiro. E para que aquela pessoa ela faça parte daquele país, mesmo ela mesmo que ela não tenha nascido lá, ela precisa ser naturalizada. Ela precisa começar a aprender aquela nova língua, ela precisa começar a aprender a se alimentar como aquela cultura se alimenta, ela precisa aprender os costumes daquela nação. Isso é como quando uma pessoa sai de um país e vai para o outro. Então agora a gente está vendo uma criança que sai de um útero materno e vem para o mundo. Ela não sabe de nada, ela é uma estrangeira, ela não conhece nada. Ela começa a crescer, ela começa a se preocupar com as coisas desse mundo, porque o mundo nos ensina a ser assim, né? Primeiro a gente aprende os nossos ambientes familiares, tudo que acontece no ambiente familiar, com pai, mãe, irmãos, avós, tios, enfim, todos os seus parentes. Você aprende a cultura, você aprende a língua daquela família, você aprende os costumes daquela família, você aprende os traumas, as coisas saudáveis daquela família, você aprende tudo sobre aquela família. E você vai crescendo, vai gerando algo que você está sendo naturalizada neste mundo físico. Só que lembrando que nós somos um ser espiritual, somos um ser espiritual, nós somos um espírito, possuímos uma alma e moramos num corpo. Só que aqui na Terra acontece diferente. O que acontece? A gente começa pelo corpo, não é? A gente começa a construir questões emocionais dentro da gente que tem a ver com nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos sonhos. Tudo isso tem a ver com sentimentos, com emoções. E depois vem a questão espiritual. Acontece invertidamente, de uma maneira inversa, acontece com a gente. Então a gente primeiro cresce, se alimentando fisicamente, tudo mais, emocionalmente, e espiritualmente a gente esquece dessa vida espiritual que somos. Isso independe de religião, isso independe de qualquer questão que foi criada pelo homem, porque somos seres espirituais. Isso independe do catolicismo, do evangélico, do budismo, seja lá qual for a religião que você aí esteja assistindo, né? E que faça parte de você isso. Independe de você, a questão espiritual. A questão espiritual vai além dessas práticas naturais. A questão espiritual é que existe um Deus que nos criou e quer manter o relacionamento dele conosco. Algo invisível que está preparado para nós, existe já esse algo desde sempre e que nós nos esquecemos disso. E quando nós vamos crescendo, nós vamos nos naturalizando com as coisas deste mundo e esquecemos das coisas do mundo eterno. Nós esquecemos das coisas do mundo que é superior a este. Você fala assim, Gabriel, como que você pode dizer que o mundo de lá é superior daqui? Porque aquilo que é eterno é maior do que aquilo que é passageiro. E a Bíblia diz que Deus é eterno, que as coisas que Ele mostrou para nós e revelou para nós é eterno. Coisas que o olho não viu, coisa que o ouvido jamais ouviu, isso é que Deus tem preparado para nós.
né? Existe algo espiritual além. Mas nós ainda nos acostumamos com esse mundo. Como que é? O ser humano, ele é muito interessante, ele é muito engraçado, porque o ser humano, ele é um ser totalmente construído, vamos supor assim, imagina um computador, que é algo físico, vamos supor o hardware aí, né? Quem entende de computador, existe lá as placas do computador, existe tudo funcionando no computador, isso é o hardware, isso é a parte biológica do ser humano. E o software é o que faz o computador fazer sentido. É isso que faz com que você esteja me ouvindo aí, por exemplo. Isso tudo é um software que você está utilizando para fazer parte disso aqui. Então, o ser humano, existe um software no ser humano que é o quê? É a cultura, os costumes, a moral. Tudo isso tem a ver com o ser humano. Tudo isso está enraizado em nós como um software. E esse software, ele pode ser deletado, ele pode ser modificado, ele pode ser construído de uma maneira que você talvez queira fazer. Esse é o software do ser humano. Alguns têm um hardware que tem uma habilidade maior, talvez, sim, pode existir. Mas o software todo mundo tem, e todo mundo pode modificar esse software da maneira que quiser. Todo mundo pode modificar a alma, os seus costumes da maneira que desejar, com a ajuda de pessoas, por exemplo. E isso pode ser modificável. Então, já que o ser humano tem isso dentro dele, dessa questão de poder mudar, é aí que entra uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção, porque dependendo do contexto que a gente vive, dependendo do lugar onde a gente cresce, seja num lugar de escola, seja em qualquer lugar que a gente habita, o nosso software, a nossa alma dentro de nós vai sendo modificado a ponto de a gente não perceber aonde a gente está mergulhado, e de repente a gente começa a mergulhar num mundo que está preocupado com as riquezas deste mundo, que está preocupado com as coisas apenas deste mundo, e nós vamos nos esquecendo da coisa eterna. Nós vamos esquecendo daquilo que é eterno. Quando a gente menos vê, a gente vai lá para o final da vida, a gente chega lá para o final de tudo que acontece com a gente, e a gente começa a perceber, poxa, o que eu fiz de mim? Aonde eu depositei tudo aquilo que eu conquistei na minha vida? Essa é uma pergunta chave para nós. O que vale a pena realmente viver? E o que existe em nós que precisa ser modificado e transformado para que o reino de Deus se faça em mim? É aí que entra, porque quando eu li essa palavra para a gente ser como criança, tem a ver com isso. De nós começarmos a ter o sentimento de uma criança, aquele sentimento de quando a gente entrou aqui no mundo e a gente falou aonde eu estou, quem eu sou. É isso que nós precisamos trazer esse sentimento novamente, esse sentimento de ser estrangeiro neste mundo, de que tudo que existe aqui é tão diferente, que já não me causa tanto prazer quanto ao reino espiritual, quanto às coisas que vêm de Deus, quanto às coisas que vêm da eternidade, quanto às coisas que vêm dele, que é a fonte eterna, que é a fonte onde um dia Jesus, em uma cena de Jesus, na sua vida aqui na terra, ele se encontrou com uma mulher samaritana, e ele, diante daquela mulher, ela ficou assustada, porque o povo dela não se dava com o povo de Jesus, mas Jesus, quando deu de frente com ela, falou assim: olha, é o seguinte, eu sei que eu sou estrangeiro para você, você é estrangeiro para mim, mas é o seguinte, eu vim falar para você de uma água que jorra para a eternidade. Aquela mulher não entendeu. Por que aquela mulher não entendeu? Porque ela estava, na hora ali, Jesus estava com sede e pediu água para ela, porque ela estava pegando água de um poço. E Jesus perguntou para ela de uma coisa que ela estava fazendo, e de repente, quando Jesus falou de algo que ele estava vivendo, porque Jesus era um ser, ele é um ser que fala de coisas espirituais com a gente, através de coisas naturais, através de coisas muito simples, e a gente precisa começar a sacar o pensamento de Jesus. A gente precisa começar a entender o pensamento de Deus. Jesus, ele começava a falar assim: olha, eu tenho uma água que jorra para a vida eterna. Eu tenho uma água que, se você beber, você nunca mais vai ter sede. Ela falou assim: olha, é o seguinte, Jesus, eu acho que essa água aí você vai ter que pegar bem lá no fundo. Olha só o pensamento dela. Tipo assim, o pensamento dela era o quê? Que a água que Jesus estava falando era água natural. Era uma água que você toma e de repente você sente sede novamente. Mas Jesus estava dizendo de uma água que jorra para a vida eterna, uma água que, quando nós o conhecemos, nós não nos preocupamos mais com as coisas aqui da terra.
a ponto de nós nos esquecermos das coisas que vêm de Deus, das coisas que são eternas. Então o sentimento de uma criança é esse, o sentimento de nós voltarmos a sermos estrangeiros, nos esquecer, começar a trazer um novo modo de viver a nossa vida. Porque a gente pensa que viver para Deus é viver de uma maneira tão radical que a gente vai esquecer das coisas dessa vida. A gente pensa que viver para Deus é, eu vou agora viver numa igreja apenas e vou ficar lá cantando música, vou ficar lá sentado numa cadeira, ou você ir na sua casa, vai ficar só me ouvindo. Não, é completamente diferente. Viver o reino de Deus é viver muito bem aqui na terra, é viver de uma maneira que você começa a mudar tanto a sua mentalidade, que você não luta mais para saber quem é menor, quem é maior. Você pode perceber que nessa passagem, Jesus ele começa a falar assim, olha, vocês precisam ser como uma criança. O que isso significa? Vocês precisam ser simples como elas, humildes como elas. Vocês não precisam ficar mais lutando por questões mais desse mundo. O que é? Às vezes eu ficar debatendo com alguém por conta de um orgulho que não vai levar em nada, que vai apenas separar as pessoas, por exemplo. Se tornar como criança é isso, é você viver para outras vidas, para você, para o reino de Deus e impactar as pessoas aqui, impactar as pessoas que moram com você, fazer com que as pessoas tristes às vezes conquistem um sorriso, fazer com que as pessoas que estão em desespero alcancem um momento de paz, um momento de alegria, de conforto. As pessoas que estão vivendo um momento de solidão, elas vêm encontrar alguém que possa dar momentos de presença. É isso que nós precisamos ser. O reino de Deus ele é real aqui, o reino de Deus ele é forte aqui. Então por isso que nós precisamos trazer esse sentimento de estrangeiro, trazer esse sentimento de que nós não pertencemos a este mundo. Por isso nós não precisamos ficar lutando e tentando passar um por cima do outro para tentar conquistar as coisas. Não mais. Não precisamos mais lutar para a gente vencer alguém, para a gente sempre ser desafiado e querer sempre ser desafiado pelas pessoas e falar assim, não, eu vou ser desafiado, então eu vou vencer aquilo que você me desafiou. Não adianta. Talvez o único desafio que a gente tem na nossa mão é o desafio de vencer a nós mesmos. Talvez esse seja o único desafio que nós temos para viver. Talvez seja o único desafio que realmente vale a pena e que faz com que você seja alguém melhor no reino de Deus e seja essa criança. Você pode perceber que as crianças, elas são tão geniais, elas ensinam a gente de uma maneira tão incrível que quando uma criança cai, ela precisa prestar atenção, porque para ela cair tanto faz, tanto fez, mas ela vai ficar prestando atenção no que o adulto vai pensar dela naquele momento. Você pode perceber como uma criança é. Uma criança cai, para ela não tá nem aí. Mas se um pai fala assim, você caiu, mas por quê? Ou a sua mãe fala, você caiu? Tipo, qual o erro que você cometeu para cair dessa maneira? A criança já fica assustada, já fica desequilibrada. Você começa a prestar atenção nas crianças, elas são assim, dessa maneira. Para ela o cair é natural, ela levanta e começa a brincar novamente, começa a tentar novamente. E assim nós precisamos ser também. Nós precisamos trazer o reino de Deus para a nossa vida, a ponto de fazer com que os erros comecem a ser momentos também de brincadeira e de crescimento. Que nós não venhamos mais colocar esse peso sobre nós, esse peso que vem terreno, de uma maneira terrena. E aí a gente acaba se esquecendo da bondade, do amor de Deus, do perdão de Deus, porque a gente está acostumado com um pai, com uma mãe cruel, com alguém cruel sobre nós a todo momento, e a gente se esquece de quem Deus é. Por isso é tão difícil de algumas pessoas aceitarem o amor de Deus, a graça de Deus. Por conta disso, nós temos experiências ainda terrenas, nós temos experiências de desespero. Por quê? Porque a vida nos ensina a entrar em desespero quando nada vai bem. A vida nos ensina a entrar em choque quando as coisas nos preocupam com aquilo que às vezes a gente nem tem controle mais. Existem coisas na nossa vida que a gente não tem controle. O que a gente precisa ter, então? Um coração de criança. Um coração estrangeiro para esse mundo e pensar que da onde eu vim, da onde realmente eu vim, existe essa esperança. Da onde realmente eu vim, que é de Deus, né? Ele nos fez. Ele criou o nosso espírito. Então, da onde eu vim, realmente há aconchego, realmente há
tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito para viver. Então é sobre essa palavra que nós precisamos mergulhar. Lá em 1 Pedro, para a gente já finalizar, 1 Pedro capítulo 2, eu vou abrir aqui no celular, que é um pouco mais difícil. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, diz assim, preste bem atenção sobre isso. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre leite puro, o leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. É a Bíblia que diz isso. Tem a ver tudo aquilo que a gente falou aqui. Pois como dizem as Escrituras, vocês descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crê nela não será iludido. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, venham ser a mais importante. Em outras partes das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os poderosos, os efeitos, os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. E o último versículo, para finalizar. Queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Vocês entenderam toda essa mensagem, o que ela diz? Quanto mais de Deus eu tenho, menos de mim eu possuo. Quanto mais de Deus eu tenho, menos eu preciso lutar para me fazer melhor do que alguém. Quanto mais de Deus eu tenho, mais essas coisas se faz desnecessária para mim. Quanto mais de Deus eu tenho, mais amor eu recebo e mais amor eu dou. Quanto mais perdão eu recebo, mais perdão eu dou, mais amor eu dou. Que essa palavra venha fixar em nosso coração e que Deus seja soberano sobre nós, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você não venha se esquecer de onde você veio, que você não venha se esquecer diante de toda a sua vida, diante de todas as suas experiências, diante de tudo que você já viveu, que você não venha se esquecer de quem Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que você pode experimentar, diante das experiências que só você pode ter com Deus. Ninguém pode medir isso. Ninguém pode medir as suas experiências com o Espírito Santo. Ninguém pode medir a sua experiência com Deus. Só você sabe. Não existe mais, não existe menos. Existem pessoas que querem ter sede da presença de Deus. Existem pessoas que querem mais da glória de Deus. Existem pessoas que estão dispostas a se apaixonar. Existem pessoas que estão dispostas a se render por esse amor, para experimentar esse amor, para dar mais uma chance.
para dar mais uma chance para um relacionamento que vai dar certo porque é com Deus. É um relacionamento que vai dar certo porque é com Deus. Que você e eu venhamos a experimentar essa graça, esse amor, essa presença. Aleluia, aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer